Luneta Sonora na área, e como vocês estão percebendo, o episódio de hoje não é que ele saiu atrasado, ele saiu bem atrasado. Atrasado mesmo. Afinal de contas, a gente tá aqui tentando garantir o máximo que esse episódio saia, e tá aí, ele saiu. Afinal de contas, não importa a que horas ele vai sair, o importante é que saia, não é? E como eu tô falando no Conhecendo Você dessa semana, que é sobre rotina organizada, sobre manter uma agenda de post semanal, que de certa forma influi na minha rotina, o que que eu posso dizer para vocês? É sobre como você se organiza na maneira de você determinar uma rotina regrada, uma rotina que você se organiza para poder fazer as suas coisas, fazer tudo acontecer, né? Não ficar assim de bolo, não se perder tanto. Porque eu me lembro de uma época em que eu atualizava o site de maneira aleatória. Site na época que eu falo que era o blog, né? Que eu fazia as coisas de uma maneira praticamente aleatória e, por exemplo, o 96 folhas eu levava ao ar várias vezes ao dia e não sei como que um dos cadernos durou 2 anos, é por conta de intervalos longos. Eu ficava intervalos longos sem desenhar e depois voltava, tirava as fotos e postava tudo horas depois. Era mais ou menos assim antes do 96 folhas, do 48 folhas ser uma coisa semanal. Eu postava de uma maneira aleatória, ou seja, isso que eu acabei de explicar. Postava várias vezes ao dia, em intervalos longos, o suficiente para durar o que dura hoje, né? Quando eu posto uma vez por semana cada caderno. Inclusive hoje saiu mais um desenho do 48 folhas. Naquela frente piloto foram 3 desenhos. Hoje saiu o segundo, e se você está ouvindo o episódio de hoje do Luneta Sonora, esse episódio aqui, é porque o desenho do 48 folhas já saiu, porque aqui, como eu disse, tem organização. Primeiro tem o Conhecendo Você, depois a arte digital, e o terceiro post é o do 48 folhas, e enfim o do Luneta Sonora. Inclusive, eu só postei a agenda de 2024, referente ao ano de 2024, lógico, somente nesse domingo. Era para eu postar isso em fevereiro, mas é tanta coisa que você termina fazendo que você termina nem se lembrando de fazer acontecer o negócio. Mas é isso, e a gente vai que vai. Eu tô nesse momento fazendo algumas melhorias aqui no site. Já até terminei essas melhorias. Outra coisa que eu quero lembrar para vocês é a respeito das artes digitais. Eu fiz inclusive mais duas de rotina. Vou ver se eu faço algumas ao longo desse fim de semana. Ainda tenho o tema do Conhecendo Você para fazer a base das perguntas, e eu já antecipo qual é o tema do Conhecendo Você da próxima semana, que é sobre presença digital. Por que eu não apareço tanto nas redes sociais e qual é a minha abordagem nas redes sociais? De não aparecer tanto, mostrar o trabalho, mostrar as coisas que eu faço, e de que maneira isso influencia na questão de como as pessoas te percebem, de como você quer ser percebido pelas pessoas. É sobre um pouquinho de presença aliada à privacidade. Afinal, apesar de eu trabalhar com comunicação, eu não apareço tanto e talvez vocês não me conheçam de rosto. Mas o meu rosto tá lá na rede social. Mas talvez vocês não me conheçam tanto pessoalmente, e de certa forma de que maneira eu quis focar na atividade profissional e isso na própria rede social. Lógico, esse vai ser o tema da próxima semana, referente à presença digital e aliada à
privacidade. Eu ainda não determinei, por exemplo, quais são as perguntas, isso eu vou fazer ainda nesse fim de semana. E é isso. E eu espero, antes de mais nada, que vocês saibam de uma coisa. Aqui estou sem ser incomodado por nada, nem por ninguém. Quem não sabe de onde vim e para onde eu vou, é porque não conhece direito o próprio lugar de onde vem. E é com essa mensagem que eu encerro esse episódio rapidinho do Luneta Sonora de hoje. Vocês já sabem que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast nos sites, nas plataformas de áudio, na sua plataforma de áudio preferida, e também em youtube.com/luneta sonora. E outra coisa que eu também queria contar para vocês em relação às redes sociais, que eu vou falar um pouquinho sobre isso na questão de como eu as utilizo, na questão de utilização profissional. Esse, como eu antecipei para vocês, vai ser o tema do Conhecendo Você dessa próxima semana. E você já sabe quais são as minhas redes sociais, @josivandrovelar, no X é @josivandro. E eu tô com vocês todos os dias no site, nas redes sociais. Acho que eu falei a parte de redes sociais um pouquinho demais, não é? E a gente se encontra hoje. O episódio foi um pouquinho rapidinho, porque teve algumas outras coisas que aconteceram por aqui que me impediram de gravar o episódio no horário pré-determinado, e por conta disso eu tô gravando esse episódio rapidinho, porque na questão da rotina não teve um dia que eu entregasse um dia atrasado, uma pauta atrasada. Nenhum destaque da semana na Luneta foi ao ar um dia depois. Se isso acontecesse, eu teria que colocar a data que ele iria para o ar. Mas isso em quase 1000 e tantos dias de agenda, a agenda está desde 2022, isso não aconteceu e não vai ser agora que vai acontecer. Então, o episódio está entregue nessa sexta-feira, 16 de agosto. Esse foi o Luneta Sonora de hoje. E é isso aí. A gente se vê por aí. Até lá. E não desanime.